Olá galera que acompanha o Área Arquivada, como vocês estão? Hoje vamos nos divertir neste vídeo, vamos dar uma olhada em descobertas que não fazem sentido, e coisas que os cientistas têm dificuldade em explicar. A ciência pode nos dar respostas para muitos problemas, mas não tem respostas para tudo. Na verdade, existem coisas neste mundo que deixaram os cientistas tão perplexos quanto o resto de nós, e estamos prestes a saber quais são elas. Mas antes, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo, para mais pessoas assistirem também. Então, vamos lá! Figurinas Dogu. As figurinas Dogu não são raras. Arqueólogos encontraram centenas delas no Japão, principalmente concentradas nas regiões de Kanto, Chubu e Hokkaido. Acredita-se que essas figurinas de aparência bizarra tenham sido criadas pelo povo Jomon, uma cultura que desapareceu da história há cerca de 3.000 anos atrás, e ninguém realmente sabe por quê. Isso nos deixa sem explicação para o surgimento dessas figurinas de argila com olhos largos e cabeças estranhamente moldadas. Elas parecem humanoides, mas não são inteiramente humanas. O que elas deveriam representar? Para que essas figurinas de argila foram usadas? Porque, em muitos casos, parecem ter sido quebradas de propósito antes de serem enterradas. Podemos presumir que a quebra delas era cerimonial ou ritualística, mas não temos ideia de quais cerimônias estavam envolvidas ou por que foram realizadas. Além disso, a maioria das figurinas Dogu é encontrada enterrada em formação circular, o que também foi claramente um ato deliberado. Chapéus dourados. Tão misteriosos quanto as figurinas Dogu, são os 4 chapéus dourados da Idade do Bronze. Os chapéus longos e ricamente decorados, foram interpretados por alguns, como chapéus de bruxas, mas essa provavelmente não era sua finalidade original. No entanto, isso não significa que as pessoas que os criaram, não acreditassem que eles tivessem qualidades mágicas. Os símbolos nos lados dos artefatos, certamente parecem ter conexões astronômicas ou agrícolas, então, as pessoas que os usavam, talvez fossem consideradas capazes de fazer previsões sobre o clima, ou o futuro em geral. Os 4 chapéus foram criados entre 3.400 e 2.800 anos atrás. 3 deles, foram encontrados na Alemanha, e o 4º na França. É improvável que sejam os únicos chapéus desse tipo já feitos, então é possível que mais sejam descobertos por arqueólogos no futuro. As semelhanças entre os objetos são tão fortes, que é razoável supor que eles serviam a propósitos semelhantes, apesar de separados pelo tempo e pela geografia. Quanto ao que poderia ter sido esse propósito, adivinhações são tão boas quanto as nossas. Anomalias. As figurinas de anomalias foram encontradas quando trabalhadores em Serra Leoa, na África, estavam em busca de diamantes. Elas são feitas de pedra, e podem ser consideradas semelhantes às figurinas Dogu, pois parecem vagamente humanoides, mas não representam humanos. Não é fácil para os cientistas datar objetos de pedra, mas acredita-se que tenham cerca de 19.000 anos de idade. Elas exibem uma incrível habilidade artesanal para objetos de tal idade. As lendas locais em Serra Leoa afirmam que as figuras Nemouli representam anjos que foram expulsos do céu por mau comportamento, mas isso é apenas uma lenda, e a verdadeira origem das esculturas é desconhecida. O que podemos dizer sobre elas é que teriam sido incrivelmente difíceis de esculpir, já que algumas das figurinas são feitas de materiais resistentes, como granito. A presença de uma esfera de aço em uma das estátuas é difícil de explicar, pois a esfera só poderia ter sido feita aquecendo o metal a uma temperatura muito alta, algo que não existiria na Serra Leoa da época.
Alienígenas. O México sempre foi conhecido e amado por arqueólogos como um lugar onde alguns dos maiores tesouros arqueológicos do mundo podem ser encontrados. No entanto, recentemente, ganhou a reputação de ser um lugar onde se pode encontrar um tipo completamente diferente de objeto. Você precisará suspender um pouco a descrença para isso, porque os objetos dos quais estamos falando podem ser de origem alienígena. Como explicar essas esculturas? Elas se parecem exatamente com o típico alienígena cinza, que aparece em inúmeras histórias de abdução por extraterrestres. Descobertas como essa foram feitas em todo o México, mas parecem ocorrer com mais frequência em lugares como Michoacán e Teotihuacan. Existem até mesmo algumas esculturas que se parecem com discos voadores. Há muito se sugere que algumas das antigas civilizações do mundo poderiam ter tido contato com visitantes de outro mundo. Os astecas e aqueles que vieram antes deles realmente viram essas criaturas parecidas com alienígenas com seus próprios olhos? Se não, de onde veio a inspiração para esses designs estranhos? Claro, podemos descartar algumas delas como fraudes, mas não todas. Dama do Trono Espinhoso. A Dama do Trono Espinhoso parece ser o nome do próximo sucesso dos cinemas de fantasia, mas é na verdade um vestígio remanescente da civilização do Vale do Indo, que existiu no Paquistão e na Índia. O intrigante artefato é considerado ter sido criado há cerca de 2.300 anos atrás. É uma estátua que mostra uma figura feminina, com uma cabeça alongada, sentada em um trono, com espinhos que parecem ter rodas. Tanto a mulher no trono, quanto as pessoas ao seu redor, têm olhos grandes em forma de amêndoa, correspondendo às suas cabeças alongadas, bem como narizes em forma de bico e estranhos ornamentos de cabeça. Mais uma vez, seria necessário conceder que elas se parecem mais com representações clássicas de alienígenas, do que com seres humanos. Quem quer que seja a mulher no trono, parece ter sido uma líder poderosa. Ela tem 4 guardas pessoais, e está na frente de um desfile de outras pessoas. Na frente do desfile, está um touro, e na testa do touro, há um símbolo que representa o sol. Será que essa mulher representa uma deusa, ou é uma representação estranha, de uma rainha guerreira em um evento cerimonial? Como gostaríamos de saber disso? A linguagem escrita mais antiga. Não há acordo entre historiadores sobre se o chamado script da civilização do Vale do Danúbio é uma forma de linguagem escrita, mas se for, é a linguagem escrita mais antiga do mundo. Essa cultura, sobre a qual sabemos muito pouco, viveu na região dos Balcãs, e começou a gravar símbolos misteriosos em seus artefatos e monumentos, há cerca de 7.500 anos. Há variação suficiente entre os símbolos, para que eles possam ser considerados um tipo de alfabeto, e o padrão de repetição sugere que os símbolos podem formar palavras e frases. Não temos meios de traduzir os símbolos, portanto, é impossível ter certeza. Se eventualmente se descobrir que era uma língua, isso não seria necessariamente uma surpresa, pois outros artefatos, deixados para trás pela civilização do Vale do Danúbio, sugerem que eles estavam muito à frente de seu tempo em coisas como tecelagem, fiação e processamento de couro, então faz sentido que também fossem avançados em comunicação. Caral. De todos os sítios antigos no Peru, Caral é o mais misterioso. Quando foi descoberto pela primeira vez, por um viajante americano em 1949, os moradores da cidade mais próxima acharam que ele estava inventando coisas, quando contou a eles sobre o que tinha visto. No entanto, ele não estava mentindo. Quando os arqueólogos finalmente chegaram ao local, encontraram os restos de um assentamento, fundado há quase 5.000 anos atrás, em uma planície peruana árida. O clima fez um trabalho quase perfeito na preservação das ruínas da cidade, incluindo suas 7 pirâmides, belos anfiteatros, ruas residenciais e praças. O que surpreendeu os especialistas não foi tanto o que está lá,
mas o que não está. Eles esperavam encontrar fortificações, para acompanhar todas as estruturas residenciais, mas não encontraram nenhuma. E também, não encontraram armas enterradas no solo. Em vez disso, os únicos artefatos já encontrados aqui, são instrumentos musicais, incluindo chifres de ossos de veado, e flautas feitas de ossos de pelicano. Parece que as pessoas que viveram em Caral, eram pacifistas. Infelizmente, sua falta de armas ou defesas, pode ser a razão pela qual não estão mais aqui para nos contar sua história hoje. Stonehenge. Há mais mistérios sobre o antigo local britânico de Stonehenge, do que apenas as pedras em pé. Na verdade, os artefatos de ouro, que foram encontrados próximos às pedras, são talvez, mais misteriosos do que as pedras em si. A qualidade do trabalho em ouro deveria ser impossível, considerando que os artefatos têm em média 4.000 anos de idade. Os detalhes nos objetos são quase microscópicos, e obviamente, não havia microscópios ou lupas naquela época. Existem apenas duas possibilidades. A primeira é que os artefatos foram feitos por pessoas com extrema miopia, o que lhes permitiria ver detalhes minúsculos de perto, mas quase nada à distância. A segunda é que as pessoas que realizaram o trabalho causaram danos tão graves à visão no processo, que podem ter ficado cegas. A coleção de artefatos é informalmente conhecida como as joias da coroa do rei de Stonehenge, mas não há evidência de que pertencessem a um rei. Eles foram encontrados dentro de Bush Barrow, uma antiga sepultura, que também revelou uma coleção de joias finas, um prendedor de casaco de ouro, em forma de losango, e uma adaga lindamente decorada. Carruagem solar de Trundle. Em 1902, um artefato feito de ouro e bronze, foi retirado de um pântano, na ilha dinamarquesa de Sajaland. Esse artefato é agora conhecido como a Carruagem Solar de Trundle. Provavelmente, data da Idade do Bronze Nórdico, há cerca de 3.700 anos, embora possa ter cerca de 1.200 anos a menos que isso. Ele é rotulado como uma carruagem, porque é um objeto em forma de disco, puxado por um cavalo, que está montado em rodas de uma maneira incomum. No entanto, há algum debate sobre se o disco deve ser descrito como uma carruagem. Ele está sobre rodas, mas o cavalo também está sobre rodas, e as rodas podem ter sido usadas para facilitar o deslocamento do cavalo pelo chão, em vez de sugerir a função do disco. Alguns arqueólogos e historiadores acreditam que isso poderia ser um calendário primitivo. O lado dourado do disco tem dimensões associadas a 1/3 do mecanismo solar, enquanto no lado escuro, o grande círculo concêntrico tem dimensões associadas a 6 meses lunares. O artefato poderia ter rastreado o calendário solar de um lado e o calendário lunar do outro, com o tempo marcado pela posição da luz solar ou da luz da lua na superfície do disco. Crânio com asfalto. Em janeiro de 2022, um crânio foi descoberto no deserto da Judeia, Israel. Não há nada de estranho nisso, mas algo estranho está sobre o crânio, ele está coberto de asfalto. Isso deveria ser impossível, pois o crânio tem 9.000 anos de idade, e sobreviveu tanto tempo, porque passou todos esses anos, profundamente dentro de uma caverna árida, chamada Nahal Emar. A camada de asfalto não estava lá por acaso, foi aplicada como uma fina camada, por meio de uma espécie de revestimento no dorso do crânio. Depois, pequenos fios de asfalto foram criados e adicionados à camada, para criar um efeito de malha. Os arqueólogos acreditam que isso provavelmente foi feito pela cultura natufiana, embora não saibam como ou porquê. Eles acreditam que os natufianos praticavam o culto aos ancestrais, tanto como forma de homenagear os mortos, quanto para demonstrar seu status na sociedade. A filiação familiar determinava quase tudo naquela época, então, ser capaz de provar que seus ancestrais tinham um certo status teria sido útil. Esse padrão pode ter denotado o status do dono deste crânio,
mas é uma teoria que, sem mais evidências, é pouco mais do que um palpite informado. Armas ninjas. O ninjutsu era uma forma de arte e um meio de planejar a guerra de guerrilha no Japão feudal, e pode ter começado com esse próximo conjunto de artefatos misteriosos. São sobras do cerco de Odawara, liderado por Toyotomi Hideyoshi, em 1590. Para vocês, eles podem parecer nada mais do que pedras afiadas, mas especialistas em história japonesa acreditam que podem ser versões protótipo de armas ninjas. As pedras planas são de particular interesse, pois podem ter sido precursoras do que mais tarde se tornaram as estrelas de arremesso shuriken. O arqueólogo e curador de museus, Akihiro Iwata, acredita que identificou semelhanças entre esses artefatos e armas, conhecidas por terem sido usadas há cerca de 100 anos, após o cerco de Odawara. As pedras planas podem não ser conclusivas por si só, mas são acompanhadas por versões de argila de Makibishi e Caltrops, que você pode considerar uma coincidência, mas é mais difícil escrever as duas semelhanças. Pedra do Pomerium de Roma. Houve celebrações entre os arqueólogos em Roma, em julho de 2021, após uma surpreendente descoberta acidental. A descoberta pode parecer uma simples laje de travertino para o olho não treinado, mas na verdade, é uma pedra do Pomerium maciça. Essa pedra, um dia marcou os limites da cidade de Roma, e é a mais antiga já encontrada. Remonta ao reinado do imperador Cláudio, no ano de 49. Ela nunca teria sido encontrada, se não fosse pelas escavações realizadas antes da criação de um novo sistema de esgoto na cidade. Essa já era uma área de interesse conhecido para os arqueólogos, porque está diretamente sob o mausoléu do imperador Augusto. A área ao redor de um Pomerium na Roma antiga era considerada sagrada, era proibido viver ou trabalhar na terra, e as pessoas não podiam cruzá-la carregando armas. Apenas 10 pedras pomeriais foram encontradas em Roma, e esta é a primeira a ser descoberta, em mais de um século. Os historiadores sempre souberam que o imperador Cláudio expandiu Roma, além de seus limites originais da cidade, mas agora tem uma imagem muito mais clara de até onde ele empurrou a fronteira. Bom, então é isso. Qual foi a descoberta mais estranha para você? Conta nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.